sua sogra não é a sua inimiga, não é aquela que você tem que batalhar. Se você entender e tratar a sua sogra com honra, colocando para ela que você não é a mulher que vai roubar o filho dela, você não vai competir com ela, que ela tem um lugar na vida do filho, você vai se tornar uma nora querida, aonde a sua sogra vai trabalhar a seu favor. Ela vai dar conselhos ao seu marido a seu favor e não ser a sua adversária. É lógico que o marido, o filho, precisa colocar a mãe no lugar. Tem muitos homens que não sabem separar e nem cortar o cordão umbilical. Isso não quer dizer que ele vai desonrar a mãe, não quer dizer que ele não vai cuidar da mãe. A mãe continua tendo seu lugar, um lugar de honra, um lugar extraordinário de mãe. Mas agora ele constituiu uma nova família. Então agora a rainha do lar não é mais a mãe dele, mas a esposa dele. E quando você coloca isso bem definido com os papéis da mãe, com os papéis da sogra, você não vai trazer confusão. A maioria dos maridos é que traz confusão entre nora e entre mãe. Ou seja, a esposa e a sogra entram em conflito o tempo todo. Por quê? Porque o marido toda hora tá lá pedindo conselho para a mãe. Desaprova qualquer conselho da esposa. Não ouve a esposa. Eu já tive conhecimento de homem que foi trocar de carro e que ele foi pedir à mãe para saber a opinião da mãe. Que carro que a mãe queria, que cor, o que deveria. Aí detalhe, o carnê para pagar era a esposa. Não vai dar certo nunca. A esposa tá num lugar de desonra, num lugar até abusivo. Ah, então peraí, não me chamou para trocar o nosso carro? Ou para comprar o nosso carro? Ou fazer um investimento? Então o posicionamento do homem, ele é fundamental para trazer paz. E quando a mulher entende que a sogra não é adversária, você vai ganhar o coração da sua sogra. Você vai servir a sua sogra, você vai cuidar da sua sogra, você vai presentear a sua sogra, você vai tratar ela com honra e ensinar muitas vezes até o filho a tratar a mãe com honra. Vamos almoçar lá dia de domingo, vamos lá estar perto da sua mãe tá com saudade da gente, vamos lá cuidar dela. Então a mulher, ela pode se desenvolver e eu quero te falar algo. A mãe desse menino, desse homem, quando ele olha para a esposa e vê que ela tá cuidando bem do filho, que ela tá edificando, ela não vai entrar em guerra e nem confusão não. Por quê? Porque ela já sabe o lugar dela. E eu quero te falar que eu aprendi isso muito com a minha mãe. A minha mãe sempre respeitou muito. A minha mãe sempre teve uma admiração pelos genros, ela sempre tratou muito bem os genros. Ela dizia, eu não tenho um genro, eu tenho um filho. Eu ganhei mais um filho. Então era diferente. E a mesma coisa, a sogra. Se a sogra entender que ela não tá perdendo o filho, mas ela tá ganhando uma filha, isso muda o jogo. E aí, você não dá brecha para demônios entrar na sogra ou muitas vezes na esposa e trazer aquela confusão, aquela guerra terrível. Mas o homem precisa se posicionar, entender que a mãe tem o seu lugar e é um lugar valoroso e ele não vai abandonar, mas a partir do casamento, o cordão umbilical tem que ser rompido e a família principal, a família mais importante agora é ele e a esposa e logo quando vier os filhos. Mas isso não quer dizer que ele vai desonrar. Então tem gente que entende totalmente errado e já começa uma guerra dentro do lar, dentro do casamento, porque ninguém sabe colocar o seu lugar dos pais. A mesma coisa é a menina. A mulher que casou, ela tem que cortar o cordão umbilical com a mãe, ela tem que cortar o cordão umbilical com o pai. Mas para isso o homem precisa dar o quê? A segurança. Eu quero te falar que quando a mulher ainda está na casa do pai, ela submete à autoridade do pai. E quando essa esposa, essa menina casa, essa mulher casa, ela só é transferida. Então a responsabilidade que era do pai, a autoridade que era do pai, ela é transferida para o marido. E se existe isso, você entende os valores e o posicionamento. E mais uma vez eu quero dizer que nenhuma mulher tem dificuldade de submeter ao marido que ama, que protege, que é o sacerdote da casa, que é um homem de fato e de verdade. Então os maridos precisam se tornar esse homem segundo o coração de Deus, praticando, fazendo aquilo que eles foram feitos para chamar. Quando há essa sabedoria, há paz, não há confusão, não há divisão. Então ninguém fica com problema, nem a mulher com a sogra e nem o homem com o sogro. Ninguém tá roubando os papéis, mas você pode ganhar o coração. Eu entendi isso. Ganhe o coração da sua sogra, ganhe o coração do seu sogro. Seja pessoas agradáveis, que trate bem, que cuide bem da esposa, que cuide bem do marido. Ganhe o coração, sirva seu sogro, sirva sua sogra. E o homem também possa servir
ouvir a sua sogra, possa entender que ali não tem como um casamento ser unido e falar, olha, eu quero só você e a sua família, só lamento, eu não quero nem saber. Não é assim. Quando você casa também com a família da sua esposa e você casa com a família do seu esposo. Então, se no namoro você já tá vendo que não vai dar certo e que você não suporta, rever esse alvo, esse projeto de casamento, porque pode ser que você vai ter muita confusão, briga. Até isso nós precisamos analisar. Quem é a família do futuro pretendente? Quem é a família do meu noivo? Quem é a família da minha noiva? Se você não entender isso e colocar isso antes do casamento, senta aqui, meu bem, senta aqui, minha noiva, vamos conversar, vamos colocar aqui como que vai ser isso. Vocês estão fazendo um contrato, casamento é uma aliança e é um contrato. Então, aonde cada parte, você precisa se alinhar. Então, se você tem um posicionamento, seu marido tem o mesmo posicionamento, não tem como dar errado. Mas se cada um pensa diferente e age diferente, você vai ter muito transtorno. Porque o marido casa e proíbe a mulher ir na casa da mãe. Ou a mulher casa e proíbe o marido ir na casa da mãe. Não vai funcionar. São pessoas que criaram, né? Foi ela que te deu o marido e foi o pai, a mãe que te deu a esposa. Você precisa honrar isso. Quando isso é bem definido, a paz na família, a alegria, você pode desfrutar algo extraordinário, que é unindo essas famílias. Queria deixar isso com você.